Vamos dar então início a esta sessão que é a número 58. Contudo, já passaram por aqui cerca de mais de 70 fotógrafos, porque no MIP nós tínhamos sessões com os dois fotógrafos. Hoje temos aqui o Francisco Feio, e antes de ele se apresentar, nós conhecemos-los através do Carlos Júlio, aquele senhor que agora está em Veneza e que não vai estar aqui, que é, por assim dizer, não direi impulsionador, mas é uma figura que tem um papel importante num coletivo de Coimbra que se chama Pescada número 5. Nós tivemos contacto com eles através de um encontro que tivemos com o Carlos Júlio aqui no Porto, e ficou a ideia de nós acompanharmos o trabalho dos Pescada. E este ano fomos a um evento que envolvia cerca de 40 artistas, com várias manifestações de fotografia, performance, instalação, pintura, usando as técnicas, todo o tipo de técnicas de instalações. E eu e o João fomos ver e ficámos de facto muito impressionados com aquilo que vimos, e ficou a ideia de os Pescada virem ao Porto. E portanto tivemos aqui no Porto, no Mira, tivemos obras de cerca de 40 artistas, ou mais, acho que eram 42, numa apresentação que cada artista tinha uma ou duas peças. A decisão foi sempre coletiva e, portanto, ocuparam o Mira Fórum, que é enorme, o pátio do Mira Flora, e iniciaram o prolongamento do Mira nas ruínas em frente, que fazem parte da Associação dos Albergues do Porto. E, portanto, a presença deles foi muito importante, e o que é interessante, se eu disser algum erro, tu corrige-me, Francisco, eles existem há cerca de 20 anos, caracterizam-se por uma informalidade organizativa, isto é, fazem questão de dizer que não são organizados, fazem um evento imenso, como foi esse dos Passos dos Duques, é assim que se diz, solar? Não, dos Duques, não é? Dos Duques em Tentugal, De que era Tentugal. uma coisa enorme. Portanto, ocuparam uma casa abandonada que está prevista a sua reabilitação, uma casa senhorial no meio de uma quinta, para um hotel, e ainda bem, porque senão aquilo desfazia-se completamente, e aquilo dura só um dia. Portanto, a gente olha para aquilo, tiveram que desbravar mato. Eles fazem depois uns encontros que eles chamam os sábados comunistas. Eu acho que isto tem a ver com a ideia de que o pessoal do Avante trabalha de enxada, de martelo. É tudo voluntário, tem que ser tudo voluntário, são voluntários à força, participam na exposição, vão à limpeza, portanto. Pronto, vão à limpeza, portanto têm esses sábados de preparação, montaram aquele mato todo para que se pudesse entrar, e aquilo tudo, que é uma loucura do trabalho, maluqueira. Eles, se não fossem malucos, também não podiam fazer aquilo, porque uma pessoa com juízo não faz. Portanto, é um grupo notável, porque dura há 20 anos, sabendo nós, quem anda há muitos anos nestas vidas de ativismo social ou político ou cultural, como é que os grupos implodem, geralmente, porque há muitos egos. Aqui não passa nada, aquilo é tudo, as decisões, foi lindíssimo ver eles colocarem as peças, a distribuírem os espaços das peças, como é que aquilo funciona. Portanto, é de facto um funcionamento notável. E portanto, o Francisco e os próximos, suponho, 3 fotógrafos estão associados aos Pescadas, portanto são Pescadas. Eles são todos Pescadas, não há marmotas, é todo Pescada. E uma vez nós fizemos um post de dizer que isto não era Pescada número 5. Não sei se sabem o que é Pescada número 5, é uma pescada pequena, é uma pescada para pobre, ou para comidas mais pobres, que se vende congelada. Não há Pescada número 5
sem ser congelada, é congelada e, portanto, é uma pescada menor. Mas não posso que lhe digamos que o Mira lhe indicou, dissemos que isto era pescada do alto. A pescada do alto é melhor que há, é pescada à linha e é uma super pescada, portanto, eles são uma ótima peixaria. E, portanto, feito esta introdução, e sendo que estamos aqui perante uma pescada, um elemento dos pescada número 5, não sei se o Francisco quer dizer alguma coisa sobre este coletivo, portanto, o tempo agora é dele, a responsabilidade é dele, força, vai nos surpreender com um projeto muito particular, que também vai explicar, e como de costume toda esta conversa se caracteriza pela informalidade e pela interação entre o artista, o fotógrafo e todos os que aqui estão. Bem-vindo, Francisco, seja a primeira de muitas vezes. Obrigado, Manuela. Em primeiro lugar, agradecer este convite para estar aqui. Eu já tinha estado aqui em novembro, se não estou em erro, numa conversa sobre a Susan Sontag, e agora para mostrar, enfim, para abusar da vossa paciência à noite, mostrar-vos algumas fotografias e falar um bocadinho sobre fotografia e sobre o meu trabalho. Portanto, o meu percurso antes do pescada, pós-pescada, à volta disso tudo, começou há muitos anos, não é? Que eu andei na escola, eu fiz o curso de pintura na Escola de Belas Artes, portanto formei-me em pintura, trabalhei em pintura durante algum tempo, o que quer que seja trabalhar em pintura, portanto quer dizer que pintava e pintava, tinha uma galeria, fazia essas coisas normais que os artistas fazem. E depois, mas eu tinha já na Escola de Belas Artes, eu tinha derivado um bocado para o vídeo e para a fotografia, e acabei por me dedicar ao vídeo e à fotografia, sobretudo à fotografia, e trabalhei quase sempre na área da fotografia. E depois comecei a dar aulas, fui dar aulas de fotografia, comecei a dar composição, depois da fotografia, depois história da fotografia, que é uma área que eu gosto e é uma área onde eu investigo, e comecei a escrever também para catálogos de exposições, enfim, comecei a entrar, e já não larguei mais a fotografia, ou a fotografia já não me largou, não sei, e andei por aí. De qualquer modo, era um interesse, a fotografia era um interesse antigo, quer dizer, as coisas também não aparecem assim por acaso, e eu já trazia de família algum interesse na fotografia, e tive a sorte de poder ter contacto com a fotografia muito cedo, se bem que não a fizesse, mas olhava para ela e já me causava algumas inquietações. E portanto o meu percurso foi muito feito também à volta, portanto, não só da prática fotográfica, como da investigação, da reflexão sobre a fotografia e das aulas. Normalmente dei quase sempre fotografia, composição e história. São assim as minhas três. A composição talvez por causa das belas artes, e o resto vem um bocadinho pegado a isso. Entretanto, tive e tenho uma associação cultural com uns colegas fotógrafos que nos conhecemos todos no Instituto Português de Fotografia, e que são os equivalentes. Tivemos uma galeria física de fotografia em Lisboa durante 3 anos. Tivemos um edifício fabuloso, um espaço fabuloso na Avenida Almirante Reis, e depois aquilo por razões práticas já não conseguimos pagar, não íamos conseguir pagar aluguer, essas coisas todas, aquilo acabou, o espaço físico. Enfim, nós ainda continuamos online, estamos numa fase de pousio, não temos trabalhado muito nem feito nada juntos, mas não quer dizer que não voltemos a fazer. Também escrevi a determinada altura para um suplemento do Jornal de Lisboa, a Capital. Tinha um suplemento que era o Olhar, que era um suplemento de fotografia, e eu durante um tempo escrevi também para esse suplemento. Entretanto, acho que há 15 anos atrás, não tenho bem a certeza, cruzei-me com os famosos pescadas, agora famosos, ali em Coimbra.
uma pessoa que conhecia, que fazia parte do grupo, conhecia-me e andou atrás de mim muito tempo para ir lá falar com eles e dar umas aulas, porque naquela altura aquilo era um grupo muito pequenino e contratavam pessoas de fora para dar umas aulas, que no fundo era pô-los a fotografar e era discutir, falar sobre as fotografias, enfim, tentar organizar ali um bocadinho as ideias deles. E então nós andámos a fotografar nas fábricas, ali na zona de Coimbra, nas fábricas que tinham fechado, não é? Nós entrávamos lá para dentro, fotografávamos e fizemos uma primeira exposição chamada Coimbra Industrial, e aquilo correu tão bem, tão bem, tão bem, que resolvemos não parar. E depois isto é com mais cerejas, não é? Depois convidou-se mais um, depois mais outro, e como a Manuela disse, na última éramos 40, ou cerca de 40. E é engraçado, porque normalmente quase todas as exposições que nós fizemos, e nós fazemos pelo menos uma grande exposição por ano, temos feito talvez, sim, temos quase sempre feito uma exposição por ano. Nós ocupamos sempre espaços abandonados ou degradados, ou, enfim, espaços que estão sem ocupação. Já fizemos em lojas, já fizemos em casas particulares. Houve uma altura em que alugámos um andar num prédio que estava para ser, enfim, quase devoluto. Eram 5 assoalhadas fabulosas ali em frente ao Portugal dos Pequenitos, e alugámos aí um T5 e chamou-se, aliás, esse projeto chamou-se o T5, e nós fazíamos exposições constantemente aí. Essas, por acaso, duravam mais do que um dia. O problema das outras é que depois não se consegue tomar conta daquilo, porque são espaços onde não há ninguém, são espaços, por exemplo, fábricas abandonadas, ninguém vai depois deixar ali as coisas, nem estar ali a tomar conta disso. E a ideia tem piada, quer dizer, é uma coisa que as pessoas trabalham todas juntas para aquilo, faz-se o evento num dia e acabou. E quem viu, viu, quem não viu, vá ao próximo. De qualquer maneira, aquilo é extensivamente fotografado e divulgado, e temos, enfim, uma página no Facebook onde nós divulgamos essas coisas todas. Alugámos uma loja, fizemos durante 6 meses, se não estou em erro, todos os 15 dias mudávamos a exposição. E outra característica interessante é que nós trabalhamos muito à base de livros e de literatura, ou pelo menos das exposições mais interessantes que fizemos foi baseado em livros. Fizemos um do Calvino, Se uma Noite de Inverno um Viajante, fizemos o Bartleby, do Melville, já fizemos sobre o Faust Roll, do Jarry, fizemos... Enfim, estamos a preparar outra que eu não vou dizer agora, que é para não... não posso, acho que não posso, mas vai ser também baseado num livro. Aquilo acaba por ser interessante, porque ficamos com um texto comum para trabalhar, e acho que todos, pelo menos o núcleo inicial, todos nós gostamos de literatura, portanto aquilo é um princípio interessante. Podia ser outro, escolhemos este. De vez em quando lá vem um livro que é tirado para cima da mesa para nós lermos e trabalharmos sobre isso. Por acaso a do Calvino foi muito interessante, correu muito bem, e a do Bartleby também. Foram duas exposições que eu acho que correram muito bem. Essa do Bartleby até foi numa casa particular que estava em obra, ia para obras, portanto ia para renovação, ali na Baixa de Coimbra, e nós ocupámos a casa. Essa acho que ainda esteve uma semana, ainda conseguimos o espaço uma semana. Também era de uma pessoa que era próxima do grupo. Portanto, tem sido a vida com os pescadas, tem sido isso. É um grupo interessante, não temos, pelo menos o núcleo inicial era completamente descomprometido e não tinha... É tudo muito, como é que se diz, muito leve, não é? Todos apaixonados por aquilo que fazem, e há de tudo. Há pessoas que têm formação, há pessoas que não têm formação, tudo se mistura e convivemos todos agradavelmente nas exposições. E, portanto, eu diria que são exposições para todos os gostos, não é? Como aqueles museus onde há coisas que a gente gosta e não gosta, há outras que se sente próximo, mas não nos podemos sentir próximos de tudo. Eu quando surgiu este convite
enfim, para trazer umas coisas e para mostrar umas coisas, eu pensei num projeto e, entretanto, agora acrescentei-lhes outras coisas e eu vou mostrar sobretudo, até porque já são 10 horas, eu vou mostrar sobretudo duas coisas diferentes. Eu vou mostrar um blog, mostrar o final de um blog que eu tive durante muitos anos, um blog de fotografia, uma coisa pessoal, e vou mostrar a seguir, vou-vos mostrar o meu último projeto, que não tem nada a ver com aquilo. Portanto, eu tenho a vantagem de não ter, não tenho nada, aquela coisa da coerência dos artistas fotógrafos, não sei, não me interessa. Eu faço umas coisas, depois faço outras, e eu gosto de fotografias. Não, costumo dizer, eu gosto muito de fotografias, não gosto de fotógrafos. À exceção de 2 ou 3 nomes que eu guardo religiosamente comigo, eu gosto de fotografias. Às vezes encontro fotografias de fotógrafos que não me interessam nada e que eu gosto, e outras vezes até fico surpreso às vezes de quem são as fotografias. Mas eu sou muito, não tenho assim, também acho que era chato se eu fizesse sempre a mesma coisa ao longo da vida, era capaz de me aborrecer um bocadinho, não sei. Portanto, eu vou vou-vos mostrar aqui algumas imagens desse meu blog, porque têm coisas, quase todas elas, este bocadinho que eu vou mostrar tem coisas que me interessam muito na fotografia e que têm muito a ver com a minha, com a minha maneira de olhar e de ver a fotografia. Não sei se já estão a ver. Pronto, eu vou-vos só mostrar. Isto já são coisas um bocado antigas. Eu continuo a fazer este género de coisas, mas para mim não tenho mostrado. Mas aqui neste blog eu tinha sempre algumas coisas. Tinha a fotografia, tinha sempre normalmente o lugar e a data onde tinha feito a fotografia, porque muitas vezes era diferente, era de anos diferentes daquilo que eu estava a publicar, e todas elas tinham um título, que é uma coisa que eu sentia necessidade aqui, não é? Porque isto era uma espécie de um registro, era uma espécie de um registro diarístico, e eu senti necessidade de escrever, não de escrever texto, mas de escrever qualquer coisa. E então escrevia um nome, escrevia uma frase que servia de título ou de referência à fotografia. E neste caso particular, Outra Vassoura, Outra Porta é uma brincadeira com a história da fotografia e com uma fotografia famosa do Fox Talbot, que eu gosto muito, que é a vassoura, que é a vassoura que está à porta, de uma porta aberta, que vem no Pencil of Nature, que é o primeiro livro é o primeiro grande livro de fotografia. Não é? Depois isto é uma coisa na Figueira, depois andei a passear na linha de comboio lá na Figueira. Isto é uma coisa de Coimbra com as pescadas, estávamos a montar uma exposição, por acaso nem de propósito, parece ter à vista da janela, portanto pela janela dá para perceber que aquilo não era lavado há 100 anos, não é? E portanto o espaço era igual, portanto o espaço dentro de casa era exatamente como esta janela. Tenho aqui uma coisa foi quando é uma alegoria ao Dennis Hopper, a um personagem que ele fazia no Blue Velvet quando ele morreu. Isto depois às tantas começou a parecer um blog de necrologia, não é? Porque depois a Louise Bourgeois morreu a seguir, e eu tinha uma fotografia de um bocado de uma peça dela que tinha feito em Londres e publiquei. Normalmente tinha muito essa relação com as pessoas de quem eu gostava. Quando desapareciam, acabava por ter uma fotografia qualquer que relacionava com essas pessoas. Este, por exemplo, também foi uma frase famosa do Dennis Hopper no Blue Velvet, e eu, quando ele morreu, metia aqui. Aqui, por exemplo, só agora é que estou a reparar que eles morreram todos de seguida. Portanto, o Saramago aqui nesta altura em 10. Isto é uma fotografia que eu fiz durante uma exposição, a preparar uma exposição do Bartleby em Coimbra. Depois isto foi ali em Cascais. Isto foi durante a exposição foi a anunciar a exposição do Bartleby em Coimbra.
às vezes também fazia essa ponte aqui de fazer um anúncio de qualquer coisa. Enfim, tenho aqui, esta era uma coisa que quase um amigo também que desapareceu e que, enfim, que passávamos muito tempo na conversa e e estas duas fotografias tinham muito a ver com essa nossa relação. Este foi lá no Bartleby. Depois, quando fazíamos exposições, eu costumava publicar sempre uma série de fotografias das exposições para depois as pessoas, enfim, nas que ficavam para as pessoas poderem ver. A do Bartleby teve, como é que se diz, teve performances, que foi bastante interessante. Este também foi a filmar lá no Bartleby. E depois tínhamos, às vezes tenho muitas referências à arquitetura, à pintura, porque enfim, são as minhas áreas de formação e nós temos tendência, ou eu acho que quando a pessoa quando tem formação numa área muito específica, acaba por olhar às vezes para a realidade com esses olhos, não é? Ver coisas, de repente eu olhei para aquele monte de sal, para mim era uma mastaba, não é? Uma pirâmide cortada. Eu presumo que às vezes os médicos também olham para as coisas e veem coisas estranhas para as formas, não é? Por acaso, neste grupo dos pescadas havia uma série de gente ligada aos hospitais em Coimbra e então era engraçado, as discussões eram sempre muito interessantes. Como é que a partir de imagens fotográficas que não tinham nada a ver com o assunto, acabávamos quase sempre a discutir coisas de ciência, não é? Isto, muitas destas coisas são fotografias que eu ia fazendo todos os dias, ou enfim, que continuo a fazer, não é? Umas com câmera, outras com telefone. Aqui o telefone ainda não tinha, tenho uma ou duas, mas os telefones eram coisas muito complicadas nesta altura. Hoje que é tão fácil fazer uma coisa destas todos os dias, eu já não tenho fôlego para isso. As pinturas, que é sempre como é que se diz? A pintura é sempre um tema, e os museus é um tema que me tem acompanhado desde sempre. E vou aqui só mostrar mais algumas. Cá está outra de viagem, portanto uma coisa de passeio aqui no país e coisas com que eu me ia cruzando. A Figueira, eu ia muito para a Figueira, na altura. Isto é lá numa exposição, ou ali numa exposição lá em Coimbra. Esta também é lá. Isto foi quando um professor meu também morreu, o Carlos Amado, que era escultor, foi meu professor nas Belas Artes, e eu resolvi meter a fotografia a cores. O blog, aliás, começou a cores. Eu depois, a determinada altura, meti uma a preto e branco, duas, e achei que já não voltava mais a meter fotografias a cores. E, apesar de as fazer, mas meti esta aqui. Outra coisa que é interessante, eu todos os anos fotografava a mesma esquina no mesmo dia, ou próximo do mesmo dia, na Figueira da Foz. Não era quase todos os anos eu fazia uma fotografia naquela esquina. E quase sempre à mesma hora ia para o mesmo sítio e fazia a fotografia. Era uma coisa que me interessava. Ainda faço dessas coisas de fazer séries, de repetir, não é? De repetir do mesmo ponto de vista, repetir fotografias ao longo do tempo. Outra coisa que me interessa é a escrita, sempre me interessou, e este género de fotografia tem um bocadinho a ver com coisas que eu faço hoje, tem a ver com camadas de informação na fotografia, eu gosto particularmente disso. Aqui durante a exposição do Pedro Cabrita Reis, no Centro Cultural de Belém, umas coisas mais, enfim, curiosas de rua, os bares onde eu vou sempre, em Madrid, que é um café de jazz,
Vou sempre ao Jardim Botânico, ver as exposições de fotografia. Enfim, mais museus. Tenho aqui uma coisa de Lisboa. Mais Lisboa. Outra igual, portanto, isto é um ano, o que está aqui é um ano de fotografia. Eu na altura já me começava a cansar um bocado. De início eu metia fotografias quase todos os dias. Depois confesso que me comecei a cansar um bocado e comecei a andar para trás, a acalmar, e de facto também me convenço hoje que não há muito interesse em publicar demasiadas fotografias. Já há muita coisa a circular, já chega, já chega. E termino só com esta fase, que é uma vista de uma janela, por acaso numa casa para onde que eu estou a arranjar para onde vou viver, que era a casa dos meus pais. E foi a última, curiosamente, foi a última fotografia que eu publiquei neste espaço, já lá vão 10 anos, portanto, foi quando eu acabei com isto. E agora saltamos para uma coisa completamente diferente e que é um dos últimos projetos assim, que eu completei mesmo, e que era um projeto chamado Invisível, e teve uma pequena curiosidade associada ao nome, que não foi pensado, obviamente. É que isto é mostrado. Portanto, a exposição abre em fevereiro de 2020 e era para ficar bastante tempo, e acontece que isto abre e passado pouco tempo nós fomos todos para casa, não é? E, portanto, a exposição ficou pendurada, vazia, ficou mesmo invisível, não é? Porque, enfim, ela estava lá, mas os espaços coletivos estavam todos vazios, portanto, digamos assim, ficou invisível, a exposição ficou invisível. E este conjunto de trabalhos que eu tenho aqui, este projeto diz respeito a três coisas. Há três ideias que se cruzam aqui neste projeto. E são elas a seguinte: é sobre a representação, é sobre o tempo e é sobre a memória. E em que é que estas três coisas se cruzam? São três coisas que são fundamentais para mim na fotografia. A primeira tem a ver com a representação, que é como é que a fotografia representa, o que é que a fotografia representa, se representa e como representa, não é? Como é que se dá o princípio da representação na fotografia. E em que é que e como é que a realidade das coisas nos surge fotografada. A segunda tem a ver com o tempo. O tempo é se calhar mais perceptível, porque na fotografia nós temos, regra geral, nós temos temos três relações diferentes, ou três maneiras diferentes de nos relacionarmos com o tempo na fotografia, não é? Temos o tempo técnico da fotografia, não é? O tempo de exposição, o chamado tempo de exposição. Todas as fotografias precisam de luz e precisam de tempo. Temos o tempo que é representado, o tempo que está na representação, e temos o tempo histórico, eu costumo dizer o tempo histórico dos objetos. Não é? As fotografias depois entram no tempo e sofrem, são objetos materiais e sofrem ao longo do tempo. E todos nós temos fotografias antigas em casa e já vimos fotografias antigas, e as fotografias ao longo do tempo vão sofrendo o mesmo que nós, não é? Vão se degradando, vão desaparecendo, a impressão de papel, rasgam-se, estragam-se, perdem-se, sujam-se, desvanecem porque apanham luz e aquilo foi mal
fixado ou foi mal revelado e aquilo desaparece. Portanto, há o efeito do tempo em cima das imagens. E por fim, a questão da memória, que tem as memórias, a fotografia sempre teve uma relação muito direta com a memória, não é? Com o facto de fixar um determinado aspecto do mundo ou a determinada pessoa em determinado momento, e nós olhamos para as fotografias e lembramos de coisas, mas a nossa memória é a memória é construída, nós vamos construindo a memória e às vezes as fotografias, dá-se o estranho caso das fotografias contradizerem as nossas memórias, não é? Das coisas. E que é algo, aliás, que me interessa bastante na fotografia, essa pequena traição, esse desafio que a fotografia faz à nossa memória. E aqui neste projeto eu tento cruzar essas três vertentes, não é? Com a representação dos objetos, a questão do efeito do tempo nas fotografias, e essa questão daquilo que se vai acrescentando, nas fotografias em sentido, não é? Em camadas. Nós vamos acrescentando camadas de sentido às fotografias. Outra coisa que é interessante nisto, sobretudo ao nível da representação da fotografia, é que enquanto a fotografia tem tendência a ser completamente transparente do ponto de vista da representação, que é, nós olhamos para uma fotografia e aquilo está lá, é aquilo, e nós reconhecemos o aquilo, contudo, quando pensamos no que é que aquilo nos quer dizer, ou o que é que nós tiramos daquela fotografia, as coisas já não são tão transparentes e já não são tão simples, não é? E digamos que há uma certa opacidade, há um jogo entre a transparência da imagem fotográfica e a opacidade do sentido. E isso é uma das coisas que me interessa na fotografia, e obviamente que aqui há outra coisa que é o cruzamento da fotografia com outras disciplinas da representação, como a pintura, o desenho, a gravura, etc., que são tudo, sobretudo a gravura, é uma área que me atrai muito. Não é? Pronto, vou dar para trás, só para vermos aqui mais uma vez. E não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, Manuela, não sei se há aí perguntas no chat, não sei se... Pronto, eu acho que na apresentação do Francisco há uma série de ligações e de reflexões que ele faz sobre a fotografia e, portanto, aquele lado de também ligar a fotografia à literatura e alguns dos seus trabalhos também responderem aos desafios feitos pelos Pescada. Portanto, é uma marca da fotografia do Francisco. E entre outras questões que poderíamos colocar, que é sobre, e portanto há bocado disseste que não tens um tipo de fotografia que sigas, não é? Pronto, a pergunta que te queria, sim, a primeira talvez fazer, era se essa variabilidade de opções sobre os conteúdos ou a forma fotográfica corresponde a ciclos. Isto é, se tu começas um ciclo, desenvolves entre aspas, uma forma, um tema, um tipo de fotografia, e se chegas a uma altura e achas que o ciclo terminou e começas outro.
outro ciclo, por exemplo. Sim sim e não. Eu isto prende-se um bocadinho com a pergunta que estava ali no chat do fotografar com o telemóvel é difícil. Bom, obviamente que se eu quiser fazer, há um quer dizer o seguinte, o instrumento que nós temos, a câmara, o equipamento que nós temos, interessa pouco para aquilo que interessa pouco. O importante é que aquilo se adeque ao resultado final que nós queremos, não é? E, portanto, eu posso fazer com uma caixa de sapatos, eu posso fazer fotografia de arquitetura. Agora, não será uma fotografia de arquitetura com as características técnicas daquilo que é comumente aceito como fotografia de arquitetura. Agora, tenho a certeza que poderei fazer uma análise do espaço e do pensamento da arquitetura com uma caixa de sapatos e com papel fotográfico lá dentro. Por exemplo, o Bernard Plossou, que é um dos fotógrafos que eu gosto muito. O Bernard Plossou tem fotografias feitas com câmaras descartáveis, portanto, claro que ele tem as suas câmaras especiais, ótimas, fabulosas, mas também de vez em quando é o que tem à mão, não é? É aquilo que tem à mão. E esta do telemóvel agora é um bocadinho como o Capa, não é? Uma vez perguntaram ao Roberto Capa qual era a melhor câmara para ele, e ele disse é aquela que eu tenho à mão naquele momento, que é aquela que me vai resolver o meu problema. Eu tenho uma fotografia para fazer e preciso de uma câmara, portanto, deem-lhe o que quiserem. A fotografia será feita. E isso, por exemplo, o telemóvel, eu sinto que mudou um bocadinho a minha maneira de trabalhar e de fazer. Por exemplo, tudo o que viram neste último projeto, tudo aquilo foi feito no telemóvel. Portanto, não tenho ali nenhuma fotografia que tenha sido feita com uma câmara fotográfica tradicional. Quer dizer, os telemóveis hoje já são câmaras fotográficas tradicionais pela qualidade que atingiram. Mas, quer dizer, não tenho, o que eu quero dizer é, mesmo com as limitações que tem um telemóvel, se calhar é aquela câmara com que eu fotografo mais hoje é com o telemóvel. E é curioso, porque quando vou fotografar depois com uma das outras câmaras, eu tenho que demorar ali um bocadinho para mudar o meu mindset ali em relação à fotografia, não é? Porque tenho outras coisas com que me preocupar, tenho coisas com que me preocupar que não tenho quando estou a usar o telemóvel. O telemóvel é muito, apesar de ser muito sofisticado, atenção, é muito mais sofisticado do que muitas câmaras tradicionais, mas apesar disso, em termos de lógica, funciona muito como aquela antiga point and shoot, que se chamava point and shoot, as compactas que nós usávamos, não é? Que não se media a luz, não se fazia isto, não se fazia aquilo era tudo automático, disparava-se e nada saía de jeito. E o telemóvel é um bocadinho a mesma coisa. Claro que se nós investirmos ali um bocado de tempo, hoje a maior parte deles dão resultados bastante grandes, bastante bons. Depois lá está, há as próprias limitações, há as limitações técnicas dos equipamentos. Nós não podemos esperar fazer com o telemóvel ter o mesmo resultado que temos com uma câmara técnica de 6 mil euros, não é? Não dá. São objetos de natureza diferente. E eu acho que eu adapto muitas vezes a minha fotografia aos objetos, não é? É como eu quando pintava de uma maneira, fazia gravura de outra, desenhava de outra, quer dizer, apesar das coisas se relacionarem entre si e de as pessoas poderem reconhecer as coisas como minhas, havia ali qualquer coisa de diferente e que tinha a ver com a linguagem do instrumento. De facto, há coisas, as limitações próprias dos equipamentos induzem também esses ciclos. Depois também é verdade uma coisa, eu vejo muita fotografia, não é? Todos nós vemos muita fotografia, acho que todos os dias vemos mais fotografias do que se calhar há 100 anos se via a vida inteira, e isso provoca também às vezes algum cansaço em relação às fotografias. E quando eu comecei em 2007, 2006, já não lembro, 2007, comecei aquele blog, eu ainda tinha fotografias que eram scanerizadas de filme, de diapositivos, etc. Das câmaras com que eu fotografava. E depois comecei a fotografar com digital e aquilo
e as outras desapareceram, não é? E, de facto há ali algumas diferenças, eu acho que há diferenças na fotografia. E esses ciclos acho que são normais nas pessoas, não é? Mas eu continuo a fazer coisas como vocês viram ali naquele blog, só que não as publico, não as publico, e é porque às vezes eu olho para aquilo, eu digo assim, ok, isto pronto, é competente, é interessante e faço ali uma coisa e consigo tratar a fotografia, tratar no sentido de compor aqui como deve ser, tudo certinho, e depois digo assim, então, e quantas é que eu já vi iguais a estas, não é? Quantas fotografias é que eu já vi assim? Já vi muitas, e então, pronto, fico com elas, digo assim, pronto, rapaz, ainda. É como, a partir de uma certa idade, é como conseguir correr para o autocarro, não é? A gente fica contente, mas que ainda conseguimos, mas não serve assim para muito. O gozo fica-se por aí, não é? Porque podíamos perfeitamente apanhar o próximo, que não fazia diferença nenhuma. É assim aquela espécie de desafio. Ok, ainda sou capaz de agir. Mas é só isso. Acho que descobri coisas novas. Eu, por exemplo, aqui há coisa de, já não me lembro, 3 anos ou 4, comecei-me a meter com processos alternativos. Não é? Comecei uma relação com processos alternativos químicos ótimos, daqueles que ficamos a cheirar mal 3 dias, e não sei, aquilo é excelente. Não sai das unhas, e trabalhar à mão, que era uma coisa que eu sentia falta no digital, é trabalhar à mão, não é? Aquela coisa de mergulhar as mãos dentro das tinas e o cheiro da química, essas coisas todas, aquilo é muito, de facto, é muito bom. Para quem fez, quem já entrou no laboratório de fotografia de clássico sabe o que é que eu estou a falar. E deixa saudades, não é? E aquilo gera imagens que não têm nada a ver enfim, com a fotografia tradicional. Aproximam-se um bocadinho disto que eu vos mostrei. E muitas destas coisas que aqui estão neste último projeto derivam dessa prática e dessa aproximação a esses processos. E é assim, as câmaras hoje são tão boas e os telemóveis são tão bons e têm uma definição tão grande que às vezes sinto falta da velha caixa de sapatos, não é? Sinto falta da descartável, que você olha para aquelas fotografias e diz assim, pá, isto é tão bom, não é? Está tudo focado, tudo nítido. Os telemóveis têm esse problema porque focam tudo, é difícil de trabalhar com o foco, e aquilo, há ali qualquer coisa, a perfeição, eu não gosto da perfeição, gosto do erro, gosto da dúvida, gosto daquele grãozinho, não é? Às vezes nos filmes eu costumava dizer aos meus alunos, epá, façam sempre 2 ou 3 fotografias iguais do mesmo sítio, porque aquela que vocês vão gostar vai ter um risco, vai ter um grão de poeira, vai ter uma mancha de química, o negativo vai cair no chão e vocês vão pisá-lo, aquilo vai-se tudo estragar. Portanto, façam 2 ou 3, que é para ter a certeza que têm pelo menos um negativozinho impecável, sem nenhuma mácula. Só que quando nós olhamos para o negativo, nós temos ali uma matéria para trabalhar, e quando olhamos para um fecheiro digital é aquilo, pronto, está ali. E nós temos que aprender a passar por cima disso e recuperar um bocadinho o gozo da própria imagem. Não sei se te respondi, Manuela, mas... Sim, sim, sim. Aliás, aqui alguém falava numa aula, eu não diria uma aula, uma lição, porque tu, ao falares na tua experiência, como ela é múltipla e é muito rica, e de facto é fascinante. E há aqui uma pergunta que é feita no chat pela Teresa Almeida Rocha, que não sei até que ponto é que tu em parte já, não diretamente respondeste a esta questão. Ela diz, no teu percurso fizeste alguma vez fotopintura? Não sei se tem a ver com uma intervenção plástica, como temos aliás um amigo, que é o Jorge Pedra, que faz muito esse trabalho de intervenções plásticas sobre a fotografia. Ele apresentou aliás um projeto no MIPOF que é isso. Não sei se é isso que a Teresa quer perguntar, não sei se ela Não quer sei, Teresa, tomar a se pudesse palavra. explicar. Ora, deixa cá ver, Teresa, deixa-me ver se eu te consigo
dar, onde é que tu estás, Teresa? É isso Já mesmo, tem o Francisco. microfone. É isso mesmo, vá lá, Teresa, Era força. isso mesmo. Boa noite a todos. Sim, como o Francisco vem das artes plásticas também, de alguma forma se aproximou também numa linguagem abstrata na fotografia, segundo me parece, e talvez haja algum cruzamento que ele alguma vez tenha experimentado fazer e que eu adorava ver, era por isso. Pronto. Sim, quer dizer, mas, olha, eu não estava a perceber da fotopintura, não estava a perceber por causa das técnicas de pintura que foram buscar à fotografia algumas coisas, não é? Como aquilo de telas impregnadas como é que se diz, em emulsão fotográfica e depois pintar por cima, que é uma técnica muito utilizada por exemplo, pelos pintores hiperrealistas e pelos pintores do realismo fotográfico, não é? Eu isso nunca fiz. Agora já fiz fotografias, não gosto de dizer abstratas, mas fotografias em que não há referente, não há um referente direto, isso sim, e com valores que se aproximam mais aos valores da pintura do que aos valores da fotografia, não é? Se bem que depois para mim aquilo é tudo fotografia, não é? Mas sim, isso já, portanto, de agarrar na câmara e fazer experiências em que se apaga completamente aquilo que estamos a fotografar, por lá por que for, ou seja, tornar a imagem resultante abstrata, sim. Agarrar na fotografia e pintar uma fotografia, não ser num exercício obrigatório que me obrigaram a fazer na Escola de Belas Artes, que era agarrar uma fotografia e reproduzi-la com grafite. E um disparate pegar, mas pronto, mas era obrigatório, não tive outro remédio se não fazer. E escolhi uma fotografia, acho que foi do Luigi, e fiz aquilo, que era para mostrar que sabia fazer, não é? Mas de resto não. Agora, há uma coisa que eu fiz, isso sim, há uma coisa que eu fiz, se fotopintura, se podemos ir para esse caminho, que é agarrar em fotografias e pintar em cima delas, desenhar em cima das fotografias e pintar em cima das fotografias, sim, e já o fiz com fotografias em papel que pintei em cima, como digital, e portanto digital tenho algumas coisas de fotografias em que pintei por cima, mas com técnicas digitais. Isso já fiz, sim. Já fiz, aliás, naquelas coisas de fotografia chamada alternativa, que eu não gosto muito do nome, mas pronto, fotografia alternativa, nessas técnicas muitas vezes fazemos bases fotográficas com processos alternativos em que depois eu desenho em cima, portanto faço intervenções manuais em cima. E na escola fiz algumas colagens também, portanto algumas coisas desse tipo. Ótimo, Francisco, obrigada. Mais alguém que queira colocar diretamente uma questão ao Francisco? Olha, eu posso falar, Manuela, posso fazer uma questão, colocar uma questão. Olha, eu que estava a ouvir interessadíssima o Francisco Feio e ainda mais interessada fiquei quando o Francisco falou ou aproximou a fotografia da pintura e da literatura através do sentido. Portanto, aquela ideia de não ser apenas uma representação, ter ali muito mais para além da representação, e até pode ser uma representação perfeitíssima, não é? Como diz, com todas as técnicas, ou então ser uma representação com muito erro técnico, mas essa história de sentido é importante porque é isso que leva a refletir, da mesma maneira que acontece com a pintura, em que nós vamos com o tempo, à medida que vamos observando a pintura, vamos lhe acrescentando sentidos, e mesmo da leitura, portanto da literatura, que é a mesma coisa, quer dizer, lemos várias vezes
e a obra assume cada vez mais camadas de sentido para nós. Não sei se é isso que estava a falar. Sim, sim, também nisso. Por exemplo, há um fotógrafo inglês, o James, o Alvin Langdon Coburn, fez uma série de fotografias sobre o Henry James, para ilustrar um livro do Henry James. E aquilo não são, aquilo são fotografias, portanto, que ele fez, que estão metidas no texto do Henry James, e aquilo não são fotografias ilustrativas do texto, aquilo são fotografias que depois, que têm um certo clima, têm uma certa atmosfera, o que no Coburn, esta palavra atmosfera tem algum sentido particular, porque ele tem algumas fotografias com pouca definição e enfim, que são muito interessantes, que em alguma fase da vida dele, entre o simbolismo e o impressionismo, aquilo tinha um bocadinho a ver com essa atmosfera, com a tentativa de retratar a atmosfera. E a esfera de átomos, como dizia o meu professor José Augusto de França, dizia o impressionismo que a atmosfera era a esfera de átomos, não é? E era isso que na pintura impressionista, aquela desconstrução da atmosfera, não é? Da atmosfera e do ar, tentando representar o ar, os átomos do ar, era uma ideia interessante. E o Coburn tem um bocadinho disso. E depois temos aqui, por exemplo, obviamente que os primeiros modelos de representação na fotografia, a fotografia não tinha modelos, não tinha regras, não tinha modelos, não tinha cânones, não tinha... Onde é que eles iam buscar? Se eram os primeiros a fazer fotografias, onde é que eles iam buscar? Os pintores iam à geração anterior, não é? Iam às gerações anteriores buscar as formas e iam refazendo, desconstruindo, reconstruindo, inventando. Os fotógrafos tinham assim uma espécie de terreno vazio, não é? Porque eram os primeiros a fotografar. E então, em termos de composição, eles foram aprender à pintura. Claro, muitos foram à pintura buscar as coisas. E depois as gerações seguintes não foram só à pintura, mas foram também já aos fotógrafos. E, portanto, há toda uma linguagem que se vai construindo ao longo do tempo. Agora, nós vamos encontrando, não é? Quem gostar quem vê muita pintura, quem vê muita fotografia, vai às vezes reconhecendo nos objetos e nas coisas, nas situações, vai reconhecendo a pintura. Eu acho que só vemos aquelas coisas porque já vimos as pinturas, não é? Às vezes é um livro, às vezes é um filme, às vezes é uma música, eu, apesar de não saber nada de música, eu gosto muito de música, e às vezes há ritmos, há intervalos, não é? Há silêncios que nos fazem, que de repente há qualquer coisa que nos faz lembrar aquele compositor, ou aquela obra, aquilo que ali está, que vem connosco, não é? Porque nós olhamos para o mundo com aquilo que nós trazemos dentro de nós, e se nós trazemos se nós trazemos literatura, se nós trazemos pintura, é normal que reconheçamos nas várias configurações do mundo, não é? Ou quando estamos às vezes estamos a fotografar, estou a tentar fotografar qualquer coisa, e de repente há coisas que fazem sentido e lembram-me outra coisa qualquer, não lembram-me uma frase, lembram-me uma pintura, uma imagem qualquer de outro fotógrafo, e depois das duas uma, ou fazemos ou não fazemos, porque não fazemos porque já está feito, ou fazemos porque achamos, porque é diferente, porque é uma referência, pode ser uma referência interessante, pode dar em qualquer coisa, é uma piada pessoal, é uma brincadeira, não é? Porque os pintores também faziam isso, não é? Os pintores faziam referências a outros pintores, quer fosse por homenagem, quer fosse por brincadeira, quer fosse porque eram amigos, quer fosse porque era para mostrar qualquer coisa, não é? Que conheciam. A pintura está cheia de referências a outros. As pinturas dos pintores estão cheias de referências, no passado, estão cheias de referências a outros pintores, não é? Por exemplo, talvez um dos casos conhecidos e fáceis para perceber isto é o Picasso. O Picasso passava a vida a olhar para os outros e a descascar os outros todos. Não é? O Velázquez foi todo descascadinho
foi ali todo desmontado pelo Picasso, e aquilo dava-lhe gozo, ainda por cima. E se calhar o Velázquez teria gostado de ver, não é? Porque aquilo é muito interessante, e não existia, era uma coisa que não existia sem o outro antes, não é? Não faz sentido sem conhecermos o Velázquez, e isso, eu acho que o Bruno Munari tinha um livro que dizia Das Coisas Nascem Coisas, não é? Que era um livro que era muito utilizado no ensino do design nos anos 80 e nos anos 90. E hoje já não sei se alguém o lê, mas as imagens são verdadeiras, hoje é pouco, mas não se deve dizer, mas pronto, são como as matrioscas russas, não é? As imagens, nós vamos descascando aquilo e vamos tirando imagens que nunca mais para. Nunca mais para. E não só em termos do sentido, que nós vamos ali descascando aquilo tudo, não é? Como até fisicamente. Se vocês agarrarem uma fotografia, imprimirem e agarrarem numa tesoura, que é uma coisa linda, que é entrar ali adentro com uma tesoura, vocês vão fazer... Cada bocadinho que vocês cortarem é uma fotografia diferente e às vezes cheia de encanto, às vezes melhor do que o original. É como olhar os negativos, não é? Quem tinha negativos, o negativo, quantas vezes o negativo era muito mais interessante visualmente e plasticamente do que o positivo, não é? Não tinha interesse nenhum. Agora, o negativo, aquilo às vezes era lindíssimo, que é tudo ao contrário, obriga-nos a pensar de maneira diferente, de imaginar de ver a realidade de maneira diferente. Não sei, foi respondido? Sim, eu acho que sim, acho que não sei, acho que a Luzia está a dizer ótimo sem som. Acho que sim, e ultrapassaste porque Exato. é o que é bom ouvir no teu discurso, que é de que maneira que as coisas na tua cabeça estão ligadas, e que não é só as imagens, é também a palavra e as tuas referências e o teu modo de fazer. Nós temos aqui muita gente, não é? Aqui Paulo, acho que queria dizer qualquer coisa. Estava... Quem? Paulo Monteiro. Paulo, vá lá, Paulo. Habla. Eu estava a ativar o áudio. Ora, parece-me que a formação em Belas Artes do Francisco tem consequências nas fotografias, porque as composições são muito equilibradas, é o que me parece, mas são dinâmicas, elas não são nada estáticas. Bom, isto é um pequeno comentário. Agora, uma questão. Na opinião do Francisco, a tecnologia fotográfica analógica, pela sua imperfeição, terá um caráter mais didático do que a tecnologia digital? Bom, obrigado pelo comentário inicial. Agora, essa questão será mais pedagógico? É assim, do ponto de vista da claro que uma coisa é a fotografia feita com filme, a fotografia química tradicional é uma coisa, a fotografia digital é outra. Mas são as duas fotografias, e eu não tenho... Eu de início tinha, claro, dizia que isso não presta para nada, a fotografia digital é uma porcaria, isto não tem nada, não interessa para ninguém, não se ensina nada com isto, não se aprende nada com isto. E depois fui sendo confrontado com algumas questões, como, por exemplo, a qualidade da imagem numa fotografia, enfim, foi aumentando cada vez mais. Eu lembro-me quando as primeiras câmaras fotográficas que eu utilizei, quando nós víamos um fecheiro no Photoshop e ampliávamos um bocadinho, aquilo era uma desgraça porque não tinha nada lá dentro, e hoje, na realidade, nós agarramos em fecheiros digitais e ampliamos, e aquilo vão sempre aparecendo novas coisas. A questão é que são dois objetos de natureza completamente diferentes, e depende um bocadinho daquilo que nós queremos ensinar. Eu, por exemplo, do ponto de vista da teoria aqui não é da teoria técnica, é do ponto de vista do pensamento fotográfico
se quiserem, da filosofia da fotografia, a fotografia química tem algumas... A fotografia química, eu prefiro dizer fotografia química do que analógica, a fotografia química tem algumas coisas que são muito interessantes, que não existem na fotografia digital. E que para mim, de um ponto de vista meramente ontológico, fenomenológico, o que quiserem chamar, torna aquilo num objeto diferente. É verdade. Nós temos a maneira como aquilo é feito, a maneira como o físico, o lado físico do negativo e o lado físico da luz ter que atravessar o negativo tem uma espessura, a prata tem uma espessura, tudo aquilo, há ali um jogo de espessuras e de luz no fazer da fotografia que não existe na fotografia digital. A fotografia química tem um corpo, há um corpo físico que nós sentimos. Agora, a fotografia digital também. Se nós pensarmos, isto é possível, nós conseguimos depois passar este pensamento, claro que não com os mesmos princípios, porque aquilo é diferente. Eu não posso agarrar na análise de uma bola de Berlim e tentar aplicá-la a um bacalhau, mas ambas são comida, não é? A bola de Berlim é má, não comam, o bacalhau é bom. Agora, isso é uma questão. Portanto, são dois objetos diferentes, mas nós conseguimos... mas aquilo são duas técnicas fotográficas diferentes. Além disso, há coisas que nós não nos lembramos, às vezes, nesta discussão, que às vezes é um bocadinho... por exemplo, a invenção da prensa não transformou radicalmente a escrita, não é? Pronto. Como a do gravador também não mudou radicalmente a música, se calhar, não é? Agora, fez uma coisa, tal como a digital, aumentou muito a base das pessoas que fazem fotografia. Muito. Não é? Criou muito lixo, é verdade, mas isso faz parte. É uma consequência de praticamente todas as tecnologias ligadas a estas coisas. Aumentou muito a base. E do ponto de vista pedagógico, até tem algumas vantagens, que é, por exemplo, o imediato, que é os alunos podem estar a fotografar, não é? E nós podemos estar a criticar de imediato, quase que podemos estar a criticar em direto, não é? E podem ver logo o resultado, não têm que esperar não sei quantos dias, não têm que ir para o laboratório, ou seja, há todo passar por cima de uma série de passos que podem ajudar. Há coisas que eu acho... Há coisas que não correm bem. Não é que correram mal, é que não correm bem. Por exemplo, às vezes esse imediatismo não é... às vezes esse imediatismo é mau. Ou seja, as pessoas acham que ok, fotografei, vi, não gostei, faço outra vez. As pessoas não pensam quando estão a fotografar. E essa história de pensar, de ver, pensar e fotografar, esse deixar nascer as imagens dentro de si, deixar que a imagem cresça, que anda ali em embrião na nossa cabeça e nós a fotografar, não é compatível com estar sempre a olhar ao que os em inglês chamam de chimping, não é? Que aparece o chimpanzé, que estamos sempre a fotografar, olhar, aquilo cansa. E aqui há uns anos, lembro-me quando apareceu o iPhone, não me lembro, acho que foi quando apareceu o iPhone 5, havia uma aplicação que nós fotografávamos e só ao fim de fazer 24 fotografias é que conseguíamos vê-las. Se fotografássemos dentro da aplicação, a aplicação tinha sempre... Nós víamos quando estávamos a fotografar, claro, para enquadrar, mas depois ficava preto. E nós queríamos ver a fotografia, ele não deixava, tínhamos que fazer 24 para ele nos deixar ver as fotografias. E aquilo era engraçado, porque de repente nós com a câmera do telemóvel fotografávamos e víamos, e com aquela aplicação, assim, epá, tenho que esperar para ver. E esse esperar para ver, esse tempo que mediava entre fazer a fotografia e vê-la era interessante. Porque como nós não sabíamos o que é que tínhamos feito, passávamos mais tempo a enquadrar, não é? E a tentar fazer aquilo como deve ser, e isso era interessante. Eu acho que tem mais, nesse aspecto,
tem coisas muito positivas para a pedagogia da fotografia, tem coisas que não são, que para mim não correm tão bem. Mas isso depende também do modelo de aprendizagem e de ensino-aprendizagem, depende do clima que se instaurar na situação de aprendizagem e depende muito disso. Não é? E eu costumo dizer aos meus alunos, não há fotógrafos sem fotografias, mas não têm que fazer 3.000 da mesma coisa, portanto, calma, fotografar muito, mas não é repetir, não é aquela coisa de fazer 300 de seguida para depois escolher uma, até porque isso é cansativo e eu acho que nunca corre muito bem, não é? A não ser que sejam coisas muito precisas, na fotografia de desporto, nessas coisas, em que eu admito que estar sempre ali a metralhar pode ser bom para encontrar aquele momento preciso. Mas a verdade é que nós olhamos para fotografias de desporto feitas há 70 anos, onde não havia isso, ou 80 anos, e há fotografias ótimas, portanto, tão boas como as feitas hoje em dia. Portanto, acho que tem muito a ver com o olhar e com o modo como nós educamos o olhar. E isso é uma coisa que eu noto que cada vez é mais complicado as pessoas educarem o olhar, porque veem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E aquilo torna-se tudo igual, não é? O bom e o mau torna-se igual. As pessoas perdem um bocadinho a capacidade de análise crítica das imagens, não perdem tempo a olhar para elas, não perdem... basta vocês frequentarem um museu hoje, ou uma exposição de arte contemporânea, e vejam como é que as pessoas veem as exposições, não é? Portanto, é tudo a correr, ou olhar para o telemóvel ou falar com a pessoa do lado. Portanto, aquilo é um espaço social, não é? A gente está ali, vai ao museu, não quer dizer... De antes ir ao museu era para ver as coisas. Nós íamos ao museu para ver pintura, para ver escultura, para ver... Lá estava. Agora vamos ao museu porque faz parte de um ato, que é ir ao museu. Viajamos, fomos ali e vamos ao museu. Não quer dizer que depois a gente veja alguma coisa lá dentro, mas ou levam os audioguias e só veem aquilo que o audioguia manda. Isso nas exposições de fotografia é a mesma coisa. Eu apanho muito pessoas, e não é um fenómeno de cá, não pensem que nós somos piores ou que os estrangeiros são muito melhores que nós. Não é exatamente a mesma coisa. Isto passa-se em todo o lado. Não é? As pessoas vão, há aquelas que se interessam e que ficam ali, que veem, que comentam e que falam, e depois há a maioria que não liga por vida àquilo. Porque acho que é difícil hoje, eu percebo que seja complicado. Percebo que seja complicado educar o olhar, até porque é uma coisa que leva tempo. Leva tempo e requer investimento. Requer investimento, a pessoa tem que investir naquilo, pessoalmente. Em reflexão, em leituras, em perder tempo a olhar para as coisas, e ninguém gasta 5 minutos hoje com isso. Ótimo, e acho que tocaste agora num ponto, que é a questão dos museus ou das galerias, os espaços que têm cada vez mais uma competência de socialização, e é lembrar também que é muito importante, que tem a ver com o número de pessoas. Antigamente os museus eram frequentados pelos eruditos, não é? Eram poucos os que iam aos museus. Eu estou até a falar na nossa geração, quem é que ia aos museus? E neste momento não. Quer dizer, quem é que vai aos museus? Vemos aquelas quantidade enorme, não é? Em alguns casos, filas enormes para se entrar no museu. Portanto, isto são tudo realidades um bocadinho contraditórias, não é? Porque também dessa massa grande há outros que podem superar o nível básico que é estar e prefiro, apesar de tudo, museus com muita gente, de que museus para uma elite que de facto saboreava, e eram poucos. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Não é? Porque senão os museus fechavam todos. Sim, a realidade completamente, não é? Eu lembro-me que o Museu de Arte Contemporânea de Lisboa, hoje o Museu do Chiado, chamava-se Museu de Arte Contemporânea, era atrás da Escola de Belas Artes.
E eu lembro perfeitamente, eu podia entrar no museu porque os estudantes da escola tinham livre acesso ao museu, portanto, não pagávamos. E eu às vezes ia ao museu e aquilo era muito engraçado porque eu passava pelo guarda da entrada e olá senhor, não sei, já não lembro o nome dele, e então quando eu começava a subir, ouvia ao meu telefone, ou não sei quantas, liga as luzes que vai e o senhor do costume. E É isso. era engraçado, porque eu podia lá passar um dia inteiro sem ver uma pessoa. Eu perguntava-me como é que é possível. Como é que é possível? Quer dizer, o museu está aberto, não é? Tem ali gente que trabalha, que está ali, e quem é pois éramos nós que pagávamos, não é? Toda a gente pagava. Mas, de facto, é bom. Eu gosto de ver os museus com filas e com as pessoas todas. Aliás, produzem-se coisas extraordinárias hoje em dia, que só são possíveis de produzir também porque há esse público todo Que há esse público, para as precisamente, coisas. Nós não víamos precisamente. nada. Senão nós não víamos nada. E basta ver, aqui não, mas se formos ali, basta ir ali a Espanha, não é? A Madrid ou Prado, para ver o que é que são as filas no Prado para entrar numa exposição. Sim, sim. Pois é engraçado que depois lá dentro as coisas tornam-se mais suaves. As pessoas parece que andam em grupo assim por determinados sítios e nós podemos ver à vontade. Eu nunca tive dificuldade em ver o que queria, não é? Mas é bom, claro que é bom. É muito bom que essa gente toda vá. Alguma coisa lá de ficar. Esperamos. Sim, Esperemos, não é? esperemos que Que alguma sim. coisa lá fique. Por exemplo, mas há áreas onde as coisas onde há mudanças interessantes. Não sei. Eu lembro-me que na Gulbenkian, na música, aquilo eram quase sempre as mesmas pessoas, não é? E hoje não se consegue comprar bilhetes porque aquilo esgota logo. E é Sim. um público que se foi renovando e que foi crescendo e que as pessoas gostam e que gostam sinceramente daquilo. Não é? Assim, não vão lá para socializar, vão lá para ouvir o concerto. E isso é muito bom. Não é? Eu gosto desse. Até ter alargado tanto o número de, neste caso, de museus, eu lembro-me que até aparecer Serralves, nós se queríamos ver arte contemporânea, tínhamos que apanhar o comboio e ir a Lisboa, que era isso que nos acontecia Pois, hoje apanhamos e vamos frequentemente. ao Porto. Agora não se inverteu, mas de qualquer maneira temos aqui material extraordinário para poder explorar. Alguém quer levantar alguma questão? Então, eu levantava uma que tem a ver, tu tiveste aqui a mostrar o teu blog, que consideras que está parado, e de facto há aqui um lado que é fazer fotografia e depois é onde é que nós expomos as nossas fotografias, não é? Há aquele espaço que se considera mais canónico e que de facto continua a ter muito interesse, que é uma exposição em que a fotografia é impressa ou é projetada e que acontece num lugar determinado, não é? Vocacionado para isso, e aquilo e neste momento são as redes sociais, não é? Com tudo, é uma opção contraditória, mas não haja dúvidas que as pessoas podem fazer exposições neste momento e podem-se descobrir fotógrafos e até artistas plásticos, já nos tem acontecido nas redes sociais, não é? Por isso é que há também os olheiros, não é? Que são as pessoas que andam nas redes sociais, no caso das editoras, que é ver quem é que escreve bem de uma determinada maneira e depois há os convites pelas editoras para que as pessoas editem. Mas houve um tempo que os blogs eram os blogs e os sites. Portanto, tu suspendeste o teu, neste momento, assim, aquele que eu conheço de uma forma mais regular é o Fascínio da Fotografia do António Bracuns, que faz esta ligação com as redes sociais, portanto ativa o blog através de links nas redes sociais. Claro que também publica, lançou agora um livro a semana passada, o Ingênio, e eu era para perguntar porque é que tu acabaste com o blog e o que é que tu achas sobre isto da questão da apresentação ou da partilha, se quisermos, das fotografias por outros, para além dos nossos ecrãs, não é? É isso.
eu acho que é um bocado como tu disseste, é uma coisa um bocado ambígua, não é? Porque tem um lado, tem lados muito positivos e depois tem lados muito negativos. E vamos lá ver, hoje o digital e as redes sociais os blogs e os sites têm coisas muito boas, que é nós hoje podemos tomar contacto com um número de pessoas sem precedentes que têm os mesmos interesses que nós ou que têm interesses diferentes e fazem coisas que para nós são uma surpresa e são uma novidade e que nós não tínhamos maneira de ver, não tínhamos maneira de ver. Eu lembro-me quando estava a estudar, eu queria saber uma coisa e ia à biblioteca, não é? Ia à biblioteca da escola, às vezes sabíamos de um livro, não havia na biblioteca da escola, pedia-se para comprarem e depois lá juntavam umas massas e compravam um livro, demorava tudo 6 meses a chegar, não havia grande circulação de revistas, as revistas às vezes que havia não eram as melhores, porque eu lembro-me de ir à Bertrand aqui em Lisboa, não é? Eu sou de Lisboa, e à Bertrand, e à Sá da Costa, enfim, lia as revistas, a Bertrand tinha uma secção de revistas, lia lá as revistas, porque eram caras, portanto, lia-as lá e deixava-as lá, portanto, era tudo um bocado complicado. Hoje é tudo fácil de aceder e de trocar ideias e de fazer coisas. E mas isso dá trabalho também, não é? Por exemplo, manter uma presença nas redes sociais ou num blog, dá trabalho, é preciso responder às pessoas, é preciso publicar com regularidade. Hoje há aquelas questões dos algoritmos das redes sociais mais famosas, mais utilizadas, que requerem que a pessoa publique a determinadas horas, publique não sei quantas coisas, que é uma trabalheira, não é? E depois há aquela pequena comunidade que nós conseguimos gerar à nossa volta e que começam a comentar e depois as pessoas se comentam, nós não vamos deixar aquilo pendurado, respondemos, não é? Portanto, e aquilo de repente começa a crescer, quando aquilo começa a crescer, quando são poucos, aquilo é bom, quando começam a ser muitos, começa a ser cansativo, e depois há um dia em que não nos apetece, há um dia em que nós falhamos e não pomos não sei quantas coisas, não pomos as coisas durante um tempo e desaparecemos. Ou as pessoas vêm diretamente à nossa procura, especificamente, o que é que aquele tipo anda a fazer? E vão lá à procura, ou então eu nunca mais vou aparecer lá no feed. Eu sei, eu tenho uma conta de Instagram, não é? Que é o Quiasma, e que tem o mesmo nome do blog, e eu, durante um tempo, pronto, publicava coisas. Houve pessoas que começaram a seguir que eu não conhecia de lado nenhum e que comentavam e que escreviam coisas, eu respondia e aquilo estava tudo a ir bem, até o momento em que eu tive que parar porque tinha mais que fazer e desapareci. Portanto, as coisas deixaram de aparecer, ninguém as encontrava, blá, blá, blá. Disse, ok, pronto, portanto, melhor é ficar por aqui, porque assim está quietinho, está ali, um dia reativa-se e continua-se. Mas tem isso, não é? Tem esse lado que é chato. Depois, há aqui coisas que, a outro nível, que são um bocado, por exemplo, em relação, por exemplo, aos estudantes, há que ter, ou às pessoas que não têm muita formação na área, que é a dificuldade que têm em distinguir o que é bom do que é mau. Por exemplo, eu hoje ninguém... os jovens da minha idade que aqui estão sabem perfeitamente que quando nós éramos novos, expor era assim uma coisa, quem faz fotografia ou pintura ou desenho ou gravura sabe perfeitamente que expor era uma coisa complexa. Íamos aos sítios, levávamos o portfólio, havia as galerias, havia os críticos, havia não sei o quê, havia uma série de crivos, aquilo, quando se conseguia uma exposição era uma festa, e fazíamos uma exposição e aquilo já tinha passado por não sei quantos olhos, não é? E não sei quantas mãos até chegar ali à visibilidade. E, portanto, quando a pessoa expunha, e depois havia os bons sítios, havia os maus sítios, isso sempre existiu, não é? Mas havia ali uma seriação e havia ali um cuidado
nós podíamos gostar ou não gostar e ficava muita coisa boa de fora, não tenho dúvidas nenhumas, sempre foi assim. Já na Renascença era assim, não é só hoje. E hoje, não, eu estou a começar, tenho 20 e poucos anos, quero fazer uma exposição, eu faço uma grande exposição em que entro eu, o Capa, o Cartier-Bresson, o Kertész, não sei o quê, não sei o que mais, quer dizer, os clássicos todos da fotografia, eu posso expor com os clássicos todos da fotografia. Não é? Faço uma exposição virtual e vou buscar as fotografias deles, meto ali e cozinho ali uma exposição bestial em que estão as minhas coisas juntamente com aqueles génios. E as pessoas são levadas a pensar, isto é bom, não é? Um rapaz que está aqui no meio destas sumidades todas, tem que ser muito bom. E esse género de facilidade e de falta de crivo, não é? Falta de crivo crítico é um problema porque nós vemos muito disso, não é? Vemos coisas misturadas que às vezes nem percebemos porque é que elas estão ali a fazer, não é? E aquilo são iniciativas pessoais. Pronto. Eu também podia fazer um álbum de recortes e colar as minhas fotografias ao lado das outras, claro. Não é? Nós gostávamos de ver as nossas fotografias, agarrávamos na revista e na nossa fotografia e ficávamos ali a olhar, a sonhar. Era giro, mas escusamos é depois trazer isso a público. O problema é que hoje estas coisas todas se fazem em público como se fossem como se fossem aquilo, não é? Como se fossem a realidade. Já ultrapassamos a hora, mas não foi por acaso. Acho que a conversa está muito boa. Não tem problema nenhum. E que pronto, também é interessante no trabalho que tu apresentaste, que é um telemóvel, e enfatizaste a imperfeição, portanto, mostrar que aqui há um lugar de intervenção, de interpretação e de ação que depende do fotógrafo, o dispositivo é um meio só, portanto, e é isso. E trouxeste para esta conversa tantas vertentes associadas à fotografia e não só, e usei há bocado o termo lição, e é lição no melhor sentido da palavra, porque acho que desfrutamos bastante da tua presença e do que tu sabes e da tua experiência, portanto acho que estamos muito gratos. Não, eu é que agradeço, gostei muito e não tiveram paciência para me ouvir. Muito bem, Foi bom. e as pessoas não arredaram o pé, temos E pronto, 26 a 28 falar de pessoas. fotografia. Pronto, e abençoado este meio que permite que gente de tantos lados, fora do Porto, fora da Coimbra do Francisco, Coimbra, não é? Francisco? Não, eu sou de Lisboa. De Lisboa, eu associo sempre a Coimbra, pronto, é coisas da vida. É a minha zona de atuação ali. A história da peixaria, não é? Da peixaria. E, portanto, este meio também nos permite estar aqui em casa a conviver, não é? Com estas ideias, com estas imagens e com aquilo que eu poderia chamar até de filosofia da fotografia. Agradecer muito a ti, todos os outros e as outras clientes, e na próxima semana temos aqui um outro convidado pela mão do Carlos Júlio, dos Pescada número 5, a qual também o Francisco veio, entre tantas outras coisas, colabora e vai continuar com certeza. Olhem, uma boa noite para todos e para todas e até à próxima. Obrigado, muito grande, Francisco. Obrigado eu pela vossa presença, gostei muito. Boa noite e obrigado, Francisco. Obrigada, muito obrigada.